Olá pessoal, sou o professor Sandro Alex, tudo bem com vocês? Chegamos no momento dessa série, Arduino sem a placa Arduino, que precisaremos falar sobre termos da elétrica e seus componentes. Isso facilitará muito o nosso diálogo no futuro, quando estivermos montando nossos projetos. Tenho observado que tem muita gente acompanhando a série, mas não está inscrito no canal, não deixa um like ou quem sabe um dislike. Pessoal, se inscrevam, deixa o like, compartilhe. A ajuda de vocês é muito importante para o canal. Vamos sincronizar as definições para que, ao longo dos projetos que faremos em breve, a gente já tenha a mesma nomenclatura. Então, a primeira definição é que a corrente elétrica é o movimento de elétrons em um condutor. Então, tem que haver condução para que os elétrons possam se movimentar. Meios que não conduzem não têm a movimentação do elétron, portanto, não tem corrente. A letra I representa a intensidade da corrente elétrica. E nós vamos colocar as unidades sempre as do Sistema Internacional, na SI. Nesse caso, a da I, da corrente elétrica, da intensidade da corrente elétrica, é ampere. Às vezes a gente vai se referir a ela simplesmente ampere, 20 ampere, 1 ampere, 2 ampere ou miliampere. É o mais comum que a gente vai usar. 20 miliampere, 30 miliampere, 17 miliampere, 50 miliampere. U é a letra que representa a tensão elétrica ou a diferença de potencial. É preciso haver a diferença de potência entre as extremidades para que o fluxo dos elétrons possa acontecer. A unidade que representa no sistema internacional é o volt, a letra V. Então 20 volts, 17 volts, 12 volts, 5 volts, 9 volts. R representa a resistência elétrica. A resistência é pura e simplesmente resistir o fluxo dos elétrons. Os elétrons estão passando numa certa velocidade, digamos assim, e aí você bota um componente, um resistor, por exemplo, para impedir esta velocidade da corrente. Você diminui o fluxo dos elétrons. E a sua unidade no sistema internacional é o ohm. Então nós vamos ter 220 ohm, 100 ohm, 1 kΩ e assim por diante. Já P representa a potência elétrica. E sua unidade no sistema internacional é watts. Então 200 watts, 300 watts, 400 watts. Nós verificamos muito isso aí nos sons, né? Tem 200 watts de potência, 400 watts de potência. Os fluxos de elétrons, eles podem ser contínuos ou eles podem alternar, variando entre positivo e negativo. Nesse primeiro gráfico é possível observar uma corrente alternada, porque ela alterna para positivo, depois para negativo e faz isso no Brasil num fluxo, numa frequência de 60 Hz, ou seja, 60 vezes por segundo ela altera de positivo para negativo. Agora nós temos correntes que são contínuas, ou elas são sempre positivas, como esse segundo gráfico, ou sempre negativas, como nesse terceiro gráfico. Em que momento eu vou usar corrente alternada e corrente contínua? Exemplos de corrente contínua são pilhas, baterias, dínamos, entre outros. Já exemplos de corrente alternada, nós temos usinas elétricas, geradores de energia, alternadores. E a utilização prática vem com a corrente contínua num circuito eletrônico, circuito de baixa tensão, geração de energia solar. Já a corrente alternada, nós temos um porte maior, onde nós temos transmissão de energias nas linhas de transmissões, circuitos elétricos, circuitos de alta tensão. Vamos falar agora dos componentes iniciais que vamos trabalhar no nosso Alô Mundo, no Arduino. Então, o primeiro dele é o diodo, só que esse é um diodo especial, um diodo que emite luz, um LED. Inicialmente, vamos observar as características dos polos desse LED. Então percebam que o LED, aqui embaixo, nós temos esse desenho, onde eu tenho um triângulo apontando da esquerda para a direita, mas tenho aqui uma parada, cortando, uma interrupção do fluxo de elétrons, saindo do positivo para o negativo, mas não podendo voltar. Isso o diodo já faz. Só que quando tem essas duas setinhas para cima, isso aí já representa um diodo que emite luz. Aqui em cima nós temos as hastes. E é interessante a gente saber essas hastes para que a gente não venha a dar problema no nosso circuito. Então, a gente sabe que a haste maior representa o polo positivo e a haste menor o polo negativo. O polo positivo é chamado de ânodo, enquanto o polo negativo é chamado de cátodo.
Identificando aqui dentro do LED, nós temos essa haste menor, porém, em cima, né, dentro do invólucro, nós temos uma posição maior, né, uma base maior. Isso porque quando a gente enxerga de cima para baixo, representa esse traço maior. Na vista de cima, a gente pode identificar como negativo, ou seja, como um cátodo, e na esquerda nós podemos identificar como positivo, já que a haste é menor, a representação do tracinho é menor. Há várias maneiras de você decorar isso aí. Eu passo para os alunos da seguinte forma. Inicialmente, né? Nós temos cátodo, o T do cátodo, ó, o T, ele corta, tá, né? Tem um T aqui, ó, cortando. Tem esse traço para representar o negativo. Aí vocês observam do jeito que vocês acharem melhor. Quando a gente está trabalhando com LEDs, é preciso a gente ter um cuidado com a tensão que a gente aplica nele e também com a corrente que a gente vai aplicar. Por exemplo, nos infravermelhos, nós temos tensões de 1,7 volts, enquanto a corrente são 50 mA. Já o azul difuso permite tensão de 3,5 volts com corrente de 30 mA. Não é para você decorar isso aqui. Essa tabela existe aí na internet em vários locais. Também já existem aplicativos que permitem você verificar essa tabela de cores, tanto para LED quanto para resistor, que é o próximo exemplo que a gente vai falar. Existe uma tabela mais simplificada, onde definiram a margem de segurança para padronizar a corrente elétrica. Então a gente vai aplicar a corrente elétrica de 20 mA para todas as cores, independente. E aí nós vamos, por padrão, aplicar a tensão de 2 volts. Isso tem uma margenzinha aí de segurança, permitindo que a gente não venha queimar o nosso LED. Os resistores são dispositivos eletrônicos que têm por função dissipar a energia que atravessa esse circuito em forma de calor, causando assim um efeito Joule. Nós temos a resistência fixa e nós temos resistências variáveis. São os potenciômetros, onde nós podemos permitir maior passagem de corrente ou impedir a passagem da mesma. E aí, para trabalhar com os resistores fixos, né, com resistência fixas, nós temos que entender qual é a potência suportada para que ele não estoure e também entender qual é a tolerância dele, né, a resistividade que ele representa. Com relação à potência, nós temos aqui 1/8 de watt, 1/4 de watt, meio watt, 1 watt, 2 watts. Quanto maior for ele, maior é a potência, maior a capacidade dele suportar calor. E com relação à tabela de cores das resistências e também da tolerância, nós temos aqui, partindo do preto 0, marrom 1 e assim por diante, com a variação vezes 10 elevado a este número que está aqui, 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, marrom, 10 elevado a 2, etc. Mais para frente vocês vão entender isso aqui. A tolerância nós temos com ouro 5%, com prata 10%, isso é a cor, tá? Não é o material. E nenhum 20%. Então vamos brincar aqui de calcular o valor da resistência. O que a gente vai observar? Vamos observar aqui que na composição do resistor existem umas listas com cores. E essas cores obedecem àquela tabela que a gente viu nesse instante. Então, se eu tenho um vermelho aqui, o vermelho representa o número 2. Portanto, eu tenho o preto como 0, marrom como 1, vermelho como sendo 2. Então, na primeira faixa nós temos 2, na segunda eu tenho o preto, que representa 0, e o amarelo, que representa aí o multiplicador, já que eu só tenho 4 cores. 1, 2, 3, 4. Essa quarta é da tolerância, que nesse caso aqui está em prata, então ele é 10% de tolerância. Portanto, nós temos 2, 0, e depois nós temos esses 4 zeros aqui que representam o amarelo. Portanto, eu tenho 20 vezes 10 mil, dando então 200 mil. Se eu tenho a cada 1000 1K, então esse meu resistor é de 20 kΩ, com tolerância de mais ou menos 10%. Agora, tem resistores que têm mais linhas. Esse nós temos 1, 2, 3 para a verificação da resistência e 1 para a tolerância. No caso de cá, nós temos mais linhas, que esse caso aqui de baixo. Nós temos 1, 2, 3, 4 linhas e temos uma para a tolerância. Da mesma forma, a gente vai fazer. Amarelo representa 4, o roxo representa 7 e assim por diante. Nós vamos montando o nosso número
E o multiplicador também da mesma cor. Vermelho aqui representam 100, né? 2, 10 elevado a 2 é igual a 100. Então nós temos o total de 47 kΩ, com a faixa sendo representada em marrom 1%, então 1% de tolerância para mais ou para menos. No próximo vídeo, nós entraremos na lei de Ohm e também no efeito Joule. Faremos algumas formulazinhas bem básicas, bem simples, só para que permita que a gente possa trabalhar com os LEDs de forma eficiente e também com os nossos resistores. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.